Meu Deus do céu, você está precisando de assombrar algum lugar? Não, né? Então vamos lá, né, pessoal? Aqui a gente vai entrar num ponto, vigilância de pensamento. Antes da gente sair, posso comentar a nossa conversa? Que é bom que ajuda todo mundo, né? Às vezes na reunião mediúnica, o médium muitas vezes ele percebe painéis. Ele não consegue, às vezes, ter essa proximidade com o espírito e nem, às vezes, ele consegue capturar palavras, mas, às vezes, ele captura ideias, ele captura pensamentos, ele captura telas mentais. Então, às vezes, pode funcionar e, claro, cada coordenação tem que ter ali o seu cuidado, né, para perceber se funciona. De repente, você entrega para os médiums ali um papel, uma folha, com uma caneta, para a pessoa, ela às vezes percebe um desenho. Ela registrar ali o que está chegando, né, em forma ali de imagem, muitas vezes. Nunca se sabe. Tudo isso é processo de desenvolvimento. Né? De repente você vai encontrar ali uma mediunidade de pinturas, né, que a gente não imaginava que existisse. Quem sabe? Então vale a pena, às vezes, tentar assim, essas possibilidades, dar esses ângulos aí para o médium, até para evitar do médium ter que ficar naquela pressão, você tem que falar, você tem que dar passividade, você... Não tem. Porque mediunidade, a única mediunidade não é psicofonia. Não é a única. A gente tem várias mediunidades diferentes. A gente precisa entender qual é aquela que melhor vai identificar ali com a história do médium, né? Então, vigilância dos pensamentos. Então, nessa obra, né, a gente tem lá, a espiritualidade nos chama muita atenção que nós somos realmente o que pensamos. Somente o próprio homem e os espíritos que o acompanham no seu trânsito terreno pode conhecer-se efetivamente pelos objetivos que mentaliza e que nem sempre revela, pelos anseios que nutre e que nem sempre consegue realizar, pelas paixões que sustenta e que nem sempre as circunstâncias favorecem a sua externalização, pelas intenções por vezes não reveladas em seus gestos. É o que a gente sempre fala, né? Vou aproveitando, vou formatando, né, gente? Que eu preparo os estudos e às vezes sai fora do formato. É que às vezes a gente a gente está ali conversando, está iniciando uma tarefa, né? E a gente fica assim, o espírito vem, nos desafia. Isso não pode ser motivo de desanimar, não. Ele nos conhece. E anjinho a gente não é, né? Anjinho a gente não é. Nosso pezinho é sujo, ele deixou algumas coisas que não precisavam para trás, mas ele também, pela nossa persistência no bem, pelo acompanhamento, ele vai acabar entendendo que a gente mudou. Eu gosto muito das histórias clássicas, né? Porque elas, às vezes, são mais fáceis de serem absorvidas pela nossa inteligência. Mas a gente também tem as histórias individuais. Quando a gente pega, por exemplo, o obsessor de Divaldo Franco durante 40 anos. Divaldo Franco, não estou falando de Cida Vidigal, não. Estou falando de Divaldo Franco, que entregou a vida por um mandato mediúnico. 40 anos foi o tempo que o obsessor teve, tempo terreno, para perceber que aquele espírito mudou a frequência. E que agora era outro. E não era mais seu inimigo. Percebem como que... E a gente às vezes é imediatista, né? A gente tá lá na reunião, acha que vai doutrinar, e é muita pretensão, até a palavra doutrinar, porque eu não doutrino ninguém com os meus olhos lindos e com a minha voz sedosa, né? Assim, numa única tentativa. A gente tem que botar a sandalinha de Francisco no pé.
para entender que naquela hora ali o Espírito me permitiu entrar no seu campo mental. E que nessa hora eu tenho uma responsabilidade enorme. O que eu vou colocar ali? Qual é a semente que eu vou plantar ali? Percebem isso? Porque muitas vezes é uma única oportunidade que ele me deu ali, ó. E que ele vai sair dali e vai continuar fazendo as mesmas coisas que ele fazia antes de chegar. Mas já foi dada uma pequena abertura. Que talvez em outras casas, em outros movimentos, em outras reuniões é que serão, em outros tempos é que aquela pequena abertura vai continuar crescendo. Né? Então, o Espírito sabe quem nós somos. Não nos enganemos. Ah, mas eu tenho 10 anos de doutrina. Ah, eu nasci na doutrina. Mas o que eu fui lá? Quem eu era? E o que eu tenho guardado dentro dos escaninhos da minha alma? É por isso que o autoconhecimento é importante. Eu sou muito boazinha, mas me faz raiva não, porque aí eu viro o bicho. Não, eu não virei o bicho, eu sou o bicho. A gente só tem que fazer essa correção. Eu já sou esse bicho. O virar o bicho é me conhecer. Né? Então, pensamento é a nossa vida, a nossa personalidade permanente e, consequentemente, é ele que determina as nossas companhias espirituais. Desenvolver mediunidade é trocar de plano mental. Eu acho que é até um lugar bem comum que a gente tem trazido aqui, né? Sobre essa ideia de mudar foco de pensamento, de mudar nossas energias, né? De buscar sempre estar conectado no bem. Agora, isso é um exercício. Eu não tenho essa capacidade em mim. De autodomínio e de concentração. Eu não tenho. Eu preciso entender isso. Eu preciso me exercitar o tempo todo. Então, opa, peraí. Tô doida para fazer uma fofoca, olha ali, ó. Peraí, a doutrina me ensina o quê? Eu recebi uma notícia. Essa notícia vai trazer algum benefício para mim ou para alguém? Essa notícia, ela traz algum ponto aí que possa auxiliar a evolução do planeta? Porque se ela não traz nada disso, é melhor que eu nem receba. Ou que se eu recebi, que eu interrompa esse fluxo. Ah, mas eu vou passar essa notícia só para minha melhor amiga. Já arrumei confusão para mim. Já arrumei confusão. Né? Ah, mas é verdade isso. Mas não é da minha conta. E se não é da minha conta, a gente precisa o tempo todo saber. É da minha conta saber o que a vida do outro fez? Não. O que o outro está fazendo com a vida dele? Não. A minha conta é com a minha vida. Já é alta. O outro que ele fez não me importa. Então, vigiar nossos gestos. Né? A presença do Espírito é assinalada pelas ideias que exprime, pela mensagem que transmite e não pela agitação física ou gesticulação. Tem gente que acha que está na reunião dos espíritos e começa a tremer porque a espiritualidade está chegando. Não precisamos encenar. Nós estamos num ambiente de fraternidade. Então, se eu estou imbuída de fraternidade, de sinceridade, eu não preciso fazer cena para ninguém. Né? Então, cuidar dos gestos. Até porque os meus gestos, se muito exagerados, podem assustar aqueles que estão chegando. Já que a gente está numa reunião em que nós estamos desenvolvendo outros médiuns, em que todos nós somos médiuns em desenvolvimento. Ah, eu não, fui lá ontem, a Yara deu uma abraçada lá, acertou minha orelha. Sei lá se o espírito queria me bater. Né? Foi ela ou o espírito? Boa. Vou lá não. Ah, eu fui lá, o outro subiu a mesa, fez... Não, gente, disciplina.
Vão acontecer, talvez, alguns fenômenos, sim, às vezes algum médium mais ostensivo, até para conter a agressividade do espírito, ele pode alterar seu tom de voz, pode acontecer alguma contenção que sacrifique mais o médium, isso pode acontecer. A gente vê muito isso. E aí o que a coordenação, o que os colegas têm que fazer? Tem que cercar esse médium de proteção espiritual, para que ele saia também do foco, porque senão ele pode se envolver e comprometer sua saúde física e mental. Vocês acham que a aproximação de um espírito desses é boa para nós? Nós não damos conta, não. Você sai de lá chamuscado, não é assim? Sai machucado. Às vezes você sai inteiro aparentemente, mas você sai destruído, porque sugam a nossa energia vital. Então, muito cuidado. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Um espírito agitado precisa do remédio da calma. O médium educado deve dar calma, abrandar os impulsos e pacificar os rancores. Passa aqui. Jamais produzindo integralmente a agitação física do comunicante. Percebem isso? Vão acontecer circunstâncias em que o médium, mesmo contendo, ele às vezes vai acabar, né? E depois ele relata isso nas impressões finais da reunião. Olha, foi tão forte, eu tentei conter, mas ainda assim eu não consegui trazer isso de uma forma menos agitada. Até para que, se eventualmente uma outra circunstância parecida com essa ocorrer, as outras pessoas da reunião vão estar mais atentas. Por isso que você acha que você está ali na vibração, você está livre? Não, você tem que ficar esperto. O passista tem que ficar esperto, tem que ser antena vibrando, ó. O tempo todo de olho. Não pode dormir na vibração, não. Não pode ficar dormindo no ponto, não. O médium está passando aperto ali na manifestação. Cadê o passista que não chegou ainda? Vai deixar só na mão da pessoa que está ali, do facilitador, ou do doutrinador, ou do evangelizador? Não. Né? Tem que estar ali para dar apoio. Pode falar, deixa eu voltar aqui. Quando você fala que você tem que ficar esperto, quando a gente vai concentrar no mediúnico, até a gente fecha os olhos para poder fazer oração. Então, nesse caso, quando começa uma facilidade, é ideal que a gente esteja com os olhos. O passista tem que ficar atento. Tem. Quem pode, às vezes, ficar mais coisa é o vibracional. Mas assim mesmo, não é dormir, não é sair do ar, não. Ele não é ostensivo. Tem que ficar atento ao que está acontecendo na reunião. Né? Porque dali para um sono profundo é pouca coisa. E o passista, se ele é um passista de reunião mediúnica, ele não tem que fechar o olho na reunião, não. Né? É igual o coordenador da reunião. O coordenador da reunião pode ficar dando passividade, pode ficar... Não. Ele normalmente, se ele é um médium ostensivo, ele até dá uma passividade no final, se eventualmente for o caso. Fora isso, durante a reunião, ele tem que estar atento. Como é que ele vai coordenar a reunião se ele está em transe? Se ele não está vendo o que está acontecendo? Não tem jeito. Então, vejam que esse autocontrole, ele tem lugar, ele tem nome, ele tem tudo. Né? Tem aqueles, a gente precisa estar atento para proteger aqueles que vão estar ali num processo de entrega. Porque se eu souber que eu estou entregue ao Deus dará, você acha que eu vou dar passividade? Mas não vou mesmo. Eu estou numa reunião de gente desequilibrada, eu vou dar passividade? Ou não? Porque se eu precisar de atendimento, ninguém vai estar atento para me ajudar. Isso pode ser um dos entraves que muitos médiuns têm de fazer a entrega, porque já sabe ali que o ambiente não está legal, que está desarmonioso, que não está fraterno. Já sabe, inconsciente. Gente, nós somos o nosso consciente, mas nós somos também o nosso inconsciente. A gente age muitas vezes pelo nosso inconsciente. Não sei por que eu estou fazendo isso, mas eu estou fazendo isso. Só uma questão prática. O passista, então, é bem interessante que ele sente a mesa ou fique
Normalmente ele fica à parte. À parte. Para não... tá lá na mesa, todo mundo concentrado. Não tem jeito, né? O espírito vai embora na hora. Se o médico estiver ali concentrando, porque ninguém, vocês já repararam que ninguém chega em silêncio, né? Ninguém flutua. Ninguém flutua, vai chegar arrastando cadeira. Puxa, e ali no ambiente da coisa, parece que o negócio vai à potência, eleva a potência e o barulho, né? Se uma pessoa espirra, aí você já fica, Covid. Me lasquei, né? Isso é nosso. Se a gente entende isso e não acha que a gente está numa reunião de especiais, de angelicais, e a gente entender que a gente está numa reunião de pessoas, de espíritos devedores, mas devotados à causa espírita, a gente tem um progresso que a gente não dá conta de pensar o tanto que ele é bom. Agora, se eu achar que eu estou no lugar só de escolhidos, de gente evoluída, só de anjo, aí eu vou escorregar e perder o rumo. Porque a questão é tarefa, é dedicação, é disciplina. É fazer muitas vezes aquilo que a gente não está com vontade de fazer, mas a gente faz. Ou vocês acham que a gente só toma remédio gostoso? Se eu estou numa reunião mediúnica é porque eu preciso. Se eu estou numa tarefa na casa espírita é porque eu preciso. Se eu estou aqui é porque eu preciso. Então, se eu preciso, eu aproveito. Essa é uma forma inteligente da gente sair desse planeta melhor do que a gente entrou. Pode falar. Uma pessoa virou para mim, até na minha família, falou assim, eu gosto de ir na mediúnica que o fulano está dirigindo, porque eu lembrei de uma ocasião falando, deixa eu passar, eu estava falando demais. Eu gosto que ele puxa de mim, ele fica ali do lado, e aí, você vai dar possibilidade, não sei o que, e ele puxa, ele me ajuda a puxar esse espírito. É interessante fazer isso, porque depois isso seria prejudicial. Toma cuidado para não puxar demais e sair, né? Ele fica falando, tentando puxar de você. Mas eu gosto sim. Isso pode funcionar com alguns casos. A gente só tem que tomar cuidado porque tudo, gente, é bom senso. Vocês falaram tudo aí. E não tem uma regra, sabe? A gente às vezes quer receita de bolo, mas não tem receita de bolo. Tem algumas pessoas que às vezes o coordenador está percebendo que está ali, a pessoa só está precisando de um incentivo, que é tímida. Tá aqui o espírito está aqui falando, mas ele só precisa falar assim. E aí, minha irmã, o que está acontecendo? E ela fala. Agora ficar, fala. E não, né? Quando a gente sente que tem um irmão perto do médico, normalmente, né, quando a gente está bem centrado, aí você sente que tem um espírito perto do médico. Sim. Aí eu peço para o médico receber. Exatamente. Você fala para, você dá, boas-vindas. Chegou uma pessoa aqui na casa de Francisco. Boa noite. Seja bem-vindo. Isso é suficiente para você desencadear o processo. Agora, se a pessoa está lá do outro lado da rua, você assim, vem cá. Entra, corre, vem. Isso é vida prática, gente. Entendeu? Eu não posso forçar a barra. Eu tenho que entender o seguinte, e essa sensibilidade as pessoas têm. Quando eu percebo que está ali acontecendo, às vezes boa noite, você quer conversar? Isso é suficiente para que o espírito venha e que o médium dê a passividade. O médium tem que estar confiante. Ele tem, senão ele não se entrega. Mediunidade é entrega. Senão, sabe o que acontece? Você começa a forçar o médium. Cadê a sua passividade? Cadê a sua passividade? Daí a pouco ele adota uma postura de criar coisas que não existem. Daí a pouco ele está lá só criando. Entende? Então a gente tem que ter esse bom senso. Tudo é bom senso. Tudo tem que ser muito permeado ali com muito cuidado, né? Muito carinho, muito cuidado. O médium deve policiar seus gestos. Um espírito agitado precisa do remédio da calma.
Ora, se o médium lhe reproduz integralmente a agitação física ou se deixa possuir pela sua enfermidade, estará aceitando a atmosfera viciada e enfermiça do comunicante como sua ou superior à sua. Consequentemente, ampliará de modo imensurável a angústia e o sofrimento daquele que se deixou conduzir ao socorro. Isso a gente vive na vida prática. Vocês querem ver como é que mediunidade a gente está vivendo o tempo todo? Eu estou andando ali na rua, né? Eu vou confessar, eu sou um pouquinho rodadura. Aí eu estou andando, né? Aí de repente alguém vem e buzina em cima de mim. Se eu entro e respondo, ou buzinando, ou xingando, ou fazendo gestos, o que eu fiz? Entrei na energia dele, na briga. E aí corre o risco de quê? De até acabar com um desencarne ali, que é o que a gente vê. Eu chego na casa espírita, eu olho para a cara da Zezé e acho que a Zezé está com uma cara muito feia hoje. Aí eu falo assim, nossa senhora, não gosto de ir ali porque a Zezé, quando ela está ali, me passa um negócio ruim. O que eu fiz? Captei energia ruim e fiquei pior do que ela. Entrei na casa espírita, Zezé tá lá com a cara fechada, brava. Oi, minha irmã, tudo bem, Zezé? Como é que você tá? Lasca um sorrisão na cara dela, porque ela vai ficar com vergonha. Como é que você tá? Tá bem? Saudade de você. Quebrei, exato, levantei assim. Aí ela vai dar um sorrisão, vai ficar tudo bem, né? Você às vezes pode ser a vida, né? Você fala assim, oi, Cida, hoje eu não tô bem. Exato. Exatamente. E aí, gente, olha que energia bacana que formou. Tô andando no trânsito, fiz uma bobagem lá por descuido, o outro vem e me xinga. Ô, meu irmão, desculpa. Quebrei as brigas dele, quebrei as pernas dele, desculpa. Mas a gente quer o quê? Xingar, brigar, mostrar o tanto que a gente é. Isso acontece na casa espírita. Se eu que estou ali como enfermeiro desse que está vindo, como medianeiro ali da comunicação, se eu entro na sintonia do desequilíbrio do espírito, eu vou fazer uma confusão. Teve uma vez que o espírito começou a ser muito insistente, eu falei, tá bom. Tá bom, tudo bem, meu irmão. Vamos encerrar aqui, né? Eu batendo boca com ele lá, alimentando ele, ele não cede, eu não sei. Exato. Isso é um ponto importantíssimo. Você não bate boca com o espírito. Porque às vezes, pessoal, vamos botar de novo a sandalinha da humildade. Às vezes é só um choquezinho, é só um passe. É só uma energiazinha positiva que você tem de entrega ali. Aí a gente quer salvar o mundo. Não, que eu li isso, que não sei o quê, começa a recitar a Bíblia, começa a fazer não sei o quê, não tem que fazer nada disso. O Espírito não está afim de me ouvir, se quer saber, ele conhece mais o Evangelho que você. Ou vocês estão achando que esses... Estudem, que vocês vão ver que o mundo espiritual, principalmente o mundo dos espíritos que jornadeiam aí na inferioridade, é muito mais organizado do que a gente imagina. Existem ordens espirituais organizadas para destruir o bem. E a gente precisa entender isso. Eles conhecem o Evangelho de trás para frente, frente para trás. Lembram do espírito do endemoniado que olha para Jesus? Você eu conheço. Eu conhecia Jesus. Vocês acham que eles não nos conhecem? E a gente fica achando que a gente vai estar ali falando, enchendo ali a cabeça dele, que a gente em coisa a gente vai movimentá-lo. Não. Às vezes você está sendo usado apenas para dar um choque de energia nele. É por isso que você precisa estar preparado para receber. Você precisa estar harmonizado para você receber. E aí, naquele momento, se você está desequilibrado, ele manda no pedaço. Se você acalma e apazigua, ele já vai ter uma energia diferente. Ele vai embora, mas ele vai com uma energia diferente. Em algum momento, aquilo vai gerando um processo que nós não temos que saber quando vai ser. Porque não é do nosso, senão a gente fica muito, muito achando que a gente é muita coisa e a gente não é. Tem grupos de luz extremos, no plano espiritual, né?
Sim. Muito que quer fazer justiça. Muitos. Tudo que a gente tem aqui, a gente tem lá também, e às vezes em proporções muito mais organizadas. Tem obras espirituais sérias, que contam sobre essa organização no plano espiritual. Tem lugar no plano espiritual que é só sob a proteção de um arcanjo que os espíritos samaritanos conseguem entrar. Os espíritos que resgatam no umbral. Só se tiverem protegidos por um espírito muito mais iluminado é que eles conseguem entrar. Porque senão eles não conseguem entrar. Então a gente precisa ter esse discernimento, não é para ficar aí, coisa não, mas é para a gente entender o seguinte, olha, o espírito chegou agitado, vai ter um momento em que a gente vai estar junto, fazer uma prece por ele, aplicar um passe para que ele possa receber ali a energia e tchau, não tem que bater boca com ele não. Entendeu? Eu não tenho que fazer isso, porque se eu tentar fazer isso, ele me dá um nó, ele é mais esperto que eu, ele está mais preparado que eu. O médico está sentindo a presença dos dons. Está insistindo para poder dar passividade. Mas o médico percebe que na mesa ele não vai ter sociabilidade naquele momento. Por quê? Está todo mundo ocupado. Ele pode fazer uma prece, pode fazer uma prece por ele, por esse espírito. Isso mental, tudo no campo da mental. Faz uma prece, se tiver uma oportunidade, ele vem. Se não for, porque às vezes também não é nem o projeto. A gente tem que confiar, sabe o quê? Que a reunião, quando ela é bem organizada, disciplinada e assistida pela espiritualidade, já está tudo planejado. Às vezes ele não tem nem que vir para dar passividade ali naquela reunião. Às vezes é uma proximidade só com aquele médium, é uma oportunidade ali, o médium faz uma prece em pensamento, pede por ele, e ele já segue, ou ele vai para outro movimento, entendeu? Isso é muito importante, isso é uma pergunta muito boa. E assim, como você falou, eu fiz a prece, e ele deu um tempo, não apareceu não, mas quando eu vi que a mesa estava toda... E veio. É isso aí que acontece. Isso é educação mediúnica. Isso é desenvolvimento mediúnico. Ah, só eu que quero dar passividade, porque eu sou médium muito ostensivo, eu sou muito perturbado, se eu não der passividade, tem que ficar com o meu lado. Calma, irmão. Às vezes o exercício é esse, paciência. Eu sou muito ostensivo, mas tem outros que estão precisando também. Entendeu? Esse processo é um processo, ele é de ganho para todos, né? Olha lá, vigilância das palavras. O médium é policial de sua língua. Não deve permitir que a sua língua seja um instrumento ferino de irmãos dementados. O espírito que deseja blasfemar ou injuriar só se reequilibrará se for obstado de manifestação descontroladamente. É um erro facilitar a manifestação, sendo uma cópia do comportamento deprimente do infeliz. Incorre em doloroso engano o médium que considera facilitar a manifestação do infeliz, sendo-lhe uma cópia até no colorido deprimente das suas manifestações. O médium que segunde as manifestações destrambelhadas mostra-se tão enfermo quanto o próprio assistido e não está em condições atuais de assistir a outrem. Pesado isso, né? Mas é verdadeiro. Se a minha boca é só para traduzir agressividade, eu tenho que tomar cuidado. Ah, mas o espírito estava agredindo o coordenador da reunião. No final, na avaliação, se você achar necessário, você compartilha. Senão, você chama o coordenador e compartilha com ele. Olha, foi muito difícil a reunião hoje. O espírito estava extremamente agressivo, falando muitas palavras grosseiras, e eu tive que me segurar o tempo todo. E essas palavras eram dirigidas a você. E aí o coordenador faz dessa informação o que for necessário. A gente tem que estabelecer essa relação, sabe? Essa relação. Eu tenho que confiar em você para te dizer o que eu estou sentindo, para te dizer o que aconteceu.
Às vezes acontece, o legal de compartilhar no grupo, que isso já aconteceu várias vezes. Você compartilha uma percepção, o outro médium que está lá do outro lado, que não tem nada com isso, ele vai e compartilha uma percepção parecida. Ou seja, a situação rodou e outros médiums capturaram a necessidade. Mas aí é o quê? Uma união de alma mesmo ali, né? De energia, de sintonia do grupo. E aí os médiums percebem. E às vezes um espírito que você está ali, você faz uma prece para ele, quem vai dar passividade é o outro médium que está do lado. Então pode acontecer. E aí a gente tem que vigiar, né, os nossos atos, vigiar as nossas palavras. Isso aqui é bem legal, né? Dúvida, hesitação, medo. Quem é que não tem dúvida? Quem é que não tem medo? Só se for, psicopata que não tem medo, não é assim? Eu não conheço você. Eu não sei o que você espera de mim. Eu não me conheço, eu não sei o que eu fiz por você. Eu acho que eu já contei, se eu tiver contado... Gente, os casos que eu contar 2 vezes, vocês perdoem, tá? Eu estava fazendo estudo numa casa e tinha uma professora sentada e ela deu um depoimento. Eu não me lembro qual era o tema do estudo, acho que era alguma coisa... Tinha a ver com o depoimento dela. Ela falou uma coisa muito interessante. Ela falando, né, do sofrimento dela na escola pública, na escola que ela trabalha. E que tinha uma criança, o João, chamava João, menininho, Joãozinho, que era insuportável. Que o menino aprontou, não era Luiz, né? E o Joãozinho, ninguém queria o João. Todo mundo rejeitando o João, ninguém querendo o João criando problemas graves. A diretora coloca o João aonde? Na sala dela. E o João cria o maior problema. E ela falando assim, ela contando que ela sentia algo muito forte quando estava perto do João, mas um ódio muito grande dele, sabe, o olhar de muita raiva, de muita ira. Aí um belo dia ela começou a aplicar, ali mentalmente ela fazia preces pelo João. Ela começou a fazer prece todos os dias pelo João e todos os momentos de aula que ela estava ali com ele. Um dia ela falou assim para mim, um dia eu sentei perto dele, olhei no olho dele e falei assim, João, me perdoa. Por favor, me perdoa. Eu não sei o que eu te fiz, porque eu não tenho essa memória, mas me perdoa. E o João mudou. O João começou a chorar, ela não entendeu. Claro que os espíritos se entendem, ele começou a chorar. Ela chorou muito, os dois chorando. E o João, a partir daí, com ela, ele modificou. Continua sendo encapetado da escola. Mas com ela criou um vínculo com esse espírito de interlocução. Olha, mediunidade pura. E perdão, porque você não sabe o que você fez por eles. E às vezes a gente quer o quê? Isso não presta, isso é coisa ruim, isso aí Nós não estamos nos lugares à toa. Vejam como que a mediunidade é importante. Não é só também na mesa mediúnica, não. Ali ela usou terapia, uma terapia de Jesus, de perdão. Eu não sei o que eu te fiz, mas eu devo ter te magoado muito. A própria vida magoou o João muito e magoa o João muito, porque ele é um menino de comunidade. A gente não sabe que tipo de violência que sofre, porque são crianças que vêm de violências em casa, violência na rua, violência de toda a ordem. E aí você, conhecendo a doutrina espírita, sabendo que aquele é um espírito, você vai julgar, chutar, e se ele está no seu radar, né, tem algum motivo. Então isso tudo é importante. A gente não tem dúvida, tem medo, tem hesitação. Eu vou ou não vou? Faço ou não faço? Eu vou dar passividade ou não vou? O que eu faço agora? Chegou essa mensagem aqui. Será que eu falo? Será que eu não falo? Dúvida é ausência de confiança. O médium que inicia seu desenvolvimento sob as luzes do espiritismo cristão
precisa de ser inteirado de que, na atual fase evolutiva de nossa humanidade, todos nós que transitamos pela Terra temos nossos momentos de dúvida e, por decorrência, de excitação também. Todo mundo aqui tem, nós somos humanos. Ah, então você está dizendo que a gente falta confiança? Falta, e muita. Em muitos momentos da nossa vida falta-nos confiança. Confiança em Deus, confiança em nós mesmos, porque falta sim. A gente tem que admitir isso, gente. Tem hora que balança sim. Por isso que reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que ele empreende para fazer o quê? Suas transformações morais. Kardec coloca isso de uma forma primorosa lá para nós. O verdadeiro espírita não é o anjo, não é o santo, não é aquele perfeitinho, não. É aquele que sabe que é imperfeito, sabe que tem defeito, mas que não desiste. É o brasileiro. Não desiste nunca, né? Ah, nós aí. Vocês não acham que nós somos pátria do evangelho à toa? Nós não somos à toa, não. É? Porque a gente está lutando o tempo todo. Hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou tentar de novo. Hoje eu falhei, mas amanhã eu vou tentar de novo. E chega uma hora, falo com vocês, vai acontecer. Cida, né? E o evento que está acontecendo, eu fico encantada, porque na nossa pátria, no Brasil, da COP, onde que vieram discutir, o mundo inteiro discutir o meio ambiente. Bonitinho isso, né? No Brasil. Bonitinho. Pode ser. Esse país é muito lindo, gente, né? Há muitos que temem os espíritos por razões interiores, obscuras, por vezes até a própria criatura. Muitos de nossos irmãos de caminhada que se aproximam dos círculos luminosos do espiritismo cristão trazem e sustentam dentro de si uma espécie de temor pelas manifestações espirituais. É mais comum do que a gente imagina. Eu gosto muito da doutrina espírita, eu gosto muito de ouvir o evangelho, mas tenho medo das reuniões. E esse medo pode estar dentro de mim. É meu subconsciente me protegendo. Porque eu não sei o que pode ser revelado, né? Eu tenho que forçar a barra? Não. Mas eu tenho que saber que em algum momento, porque para que eu possa regenerar, vai ter que sair, essa sujidade vai ter que sair desse lugar para que ela possa ser transformada. A gente tem histórias aí de espíritos que muitas vezes ficam o quê? São retirados do planeta, ficam em processos quase de coma espiritual porque não dão conta. Esperando milhares de anos que os seus desafetos, né, possam evoluir para poder perdoá-lo, para que ele possa ter uma outra oportunidade. Porque se deixar, vai entrar num ciclo de agressividade, de violência que não vai se organizar e se ajustar nunca, né? Então, é natural que a gente tenha medo. Né? Por que eu tenho simpatia ou antipatia por alguém? Esses dias nós fizemos esse estudo lá no Sheila, né? O que acontece? Está lá no Livro dos Espíritos, questão 391, quando fala das simpatias e antipatias espirituais. Por que eu olho para uma pessoa e sinto uma aversão? Por que eu olho para outra e acho uma delícia olhar para você, você me transmite paz, amor, alegria, e o outro, só de olhar eu arrepio. A espiritualidade está mostrando para a gente isso o tempo todo, e isso cada um de nós aqui, não precisa nem falar que é médium, já sentiu. Não aguento escutar a voz daquela pessoa. Só de olhar para a cara, eu já meu estômago embrulha. Vocês nunca tiveram isso? Claro que tem. Né? São as nossas companhias de outros momentos, com as quais nós, às vezes, criamos laços e machucamos e desunimos, e que precisamos reatar. Uma vez eu vi uma situação de miramento, que às vezes não é nem coisa do passado, mas é uma falta de
sintonia, de pensamento, de energia. Então, assim, é a primeira vez que você está vendo aquela pessoa. Mas a forma, a energia dela, a forma dela pensar, os valores dela, cria um choque. Isso está na filosofia espírita. Miramês, ele estuda o livro dos espíritos em vários volumes. Vale super a pena estudar. E ele fala exatamente isso. Pode ser que não seja nada, não tem uma história espiritual. Mas aquela reação acaba se tornando uma história espiritual. Então, alguns, por terem visto os médios deseducados, tem médio que assusta a gente. Você vai na casa, numa reunião, por isso que a gente não coloca uma pessoa que acabou de chegar na casa espírita, que não tenha conhecimento nenhum, tem que ter muito cuidado, gente. Muito cuidado, porque você pode criar um problema ali da pessoa nunca mais querer nem passar perto da casa espírita. Porque ela nunca vai entender o que está acontecendo ali. Como pode acontecer de chegar uma pessoa que nunca veio numa casa espírita, é um médium, mas que tem um histórico espiritual amadurecido, e quando entra na reunião, encontrei meu nicho. Aqui é minha turma. Mas isso é mais difícil de acontecer, mas pode acontecer. Então é muito cuidado que a gente precisa ter, né? Às vezes a pessoa tem medo porque viu médium deseducado, médium que dá passividade em qualquer lugar. Médium que dá passividade com muita gesticulação, que assusta. Até o passe. A gente falou de passe esse fim de semana passado. A gente tem que tomar cuidado, porque dependendo da forma como o passista está ali, pode assustar as pessoas. Pode assustar. Eu nunca tomei passe na vida, estou acostumada só numa igreja tradicional. Aí, de repente, vem uma pessoa passando a mão, fazendo gesto, que trem doido ali, eu posso nunca mais querer vir. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? A gente já está acabando, tá, pessoal? Raros, né, vão admitir que tem medo. O medo, contudo, existe e é fruto da ausência de esclarecimento doutrinário. É por isso que a gente está aqui. É para estudar, para vencer o medo. Por que eu tenho esse medo? Às vezes a gente tem até vergonha de falar. Olha, eu quero dar passividade, mas eu estou com medo. Ué, como assim? Você tem 50 anos de doutrina, está com medo? Isso é falta de fé? Isso é falta de Jesus? Isso é um erro falar isso com a pessoa. É preciso trazer a pessoa, acolher. A gente não acolhe espantando, não. Interferência mediúnica. O espírito depende do médium para externar-se, em razão, pois, de ceder-se a si mesmo, ou seja, ceder a sua personalidade, a sua bagagem de conhecimento, as suas preferências, o seu vocabulário. Por vezes, o medianeiro poderá mesclar informações que lhe chegam do além com os elementos interiores que lhes pertencem. Olha que legal isso aqui, hein? E aqui, vamos lá, vamos entender. Então, você está dizendo o quê? Que a mensagem que chegou pode ser minha também? Pode. O que nós somos? Medianeiros. Quem é o espírito que está vindo comunicar comigo? Não sei. Mas se o meu benfeitor é algum espírito que precisa, às vezes, de um conhecimento para poder interagir com ele. Eu não sei quem é o espírito que vem. E mais do que isso, lembra do que a gente conversou sobre linguagem não verbal? Nós somos espíritos de imagem. Nós somos visuais. Você não precisa falar nada. Eu olho para você, eu faço uma leitura visual sua. Isso não precisa ser mediunidade, não. Isso é leitura visual, não é assim? A gente vai, mãe com filho, marido, mulher com marido chegou olhando para baixo. Não olha na sua cara. Ou chega com um presentinho, sem ser data, pode correr, fez coisa errada. Não precisa nem de falar nada. Pode saber que fez coisa errada. Estou falando mentira? Nós somos não verbais. O médium, muitas vezes, ele percebe um ambiente. Ele tem ali a percepção, mas a percepção passa pelo quê? Por ele. Na teoria da comunicação, a gente fala muito sobre isso.
A gente tem aquele que vai fazer a mensagem e aquele que vai receber a mensagem. Então, esse aqui emite a mensagem, esse aqui recebe a mensagem. Que mensagem? É uma mensagem que vem aqui, que é codificada. Então, ela tem um código. Mas para que essa mensagem saia daqui, chegue aqui, existe o quê? Um ambiente. Que pode desvirtuar essa mensagem aqui? Pode. Sabe por quê? Porque esse aqui, ó, tem um lugar de fala. Esse espírito aqui tem experiências, esse espírito tem uma história espiritual, tem cultura, tem valores. Então, muitas vezes, sabe o que eu falo aqui pode chegar totalmente distorcido ali. Totalmente distorcido. O espírito, trazendo isso para nós agora, eu sei disso. O espírito vem e entra na frequência do médium. Entra na frequência do médium. O espírito é um poeta, mas o médium não gosta de ler. Mensagem de 2 linhas, ele já acha ruim. Ele escreve aquelas coisas cifradas que a gente nem sabe o que é. O espírito vai tentar comunicar, ele vai conseguir? Dificilmente. Por isso, pessoal, é que o médium tem a obrigação de estudar. Porque quanto mais você estuda, mais fácil você vira o vaso de comunicação. Porque você consegue entender melhor esse espírito que está vindo. Então, ó, isso é importante. A interferência mediúnica, contudo, nem sempre pode ser percebida, a grosso modo, numa única comunicação. E nem sempre as ideias que sejam transmitidas podem ser repudiadas simplesmente porque o médium as conheça ou as estime. Teremos de recordar nesse capítulo que, pela lei da afinização fluídica, o espírito, para comunicar-se, deve estar relativamente ajustado ao clima mental do médium, e, em alguns casos não raros, essa afinização é tão grande que as ideias do espírito se confundem com as do próprio médium. Percebe o que está acontecendo? O que a espiritualidade está contando para nós? Então, pode ser, sim, que uma ideia que você acha que é sua é do espírito. Porque para ele vir comunicar com você, ele tem que estar afinizado. Tem que ter afinidade. E qual que é o meu papel de médium? Quando eu me preparo, eu conheço esse espírito. Nossa, tem um espírito que gosta muito de música. Ele sempre está vindo falar comigo. Se eu começo a me dedicar mais, a conhecer um pouquinho mais sobre música, o que eu estou fazendo? Eu estou melhorando o nosso canal de comunicação. Então, as chances da mensagem sair melhor, mais fiel, mais fidedigna, são maiores. Desculpa, mas assim, me lembrou ao Pissarra, tocando em frente, né? Ele fala que aquela música foi um presente. Foi um presente mediúnico. Não foi dele, foi um processo mediúnico que ele percebeu. Que ele falou, ele mesmo fala, jamais eu comporia uma música em 10 minutos, uma música com essa beleza toda. Então, assim, e que é linda mesmo. Exatamente. Então, assim, mas para ele, para o espírito chegar com aquela letra, sem desmerecer os outros artistas, é o Missáter. Ele estava pronto, o vaso estava pronto para receber. Porque se fosse em outro espaço, talvez não fosse receber. Talvez não chegasse com a mesma pureza, né? Então, pessoal, por fim, para a gente encerrar agora mesmo, de verdade, alimentação e tóxicos, a gente não vai entrar muito, porque a gente também já conversou muito sobre isso, né? Nosso organismo é um templo. A gente precisa entender isso. A gente precisa ensinar para os nossos jovens que o corpo deles é um templo sagrado. E nesse templo tem que entrar apenas aquilo que vai me fazer bem. Isso não é moralismo. Isso não é loucura. Porque se eu permito que no meu corpo entre aquilo que vai destruir o meu corpo, eu estou me candidatando para o desregramento. Na casa mediúnica, a mesma coisa. Eu não posso achar que eu vou passar uma noite na bebedeira, na droga, no sexo desregrado,
no vício dos excessos alimentares e de pensamentos deletérios e chegar na reunião incólume, sem nenhum prejuízo. Não vai dar. Não vai dar. Eu preciso me alimentar daquilo que é bom físico e espiritualmente. A gente não entende algumas coisas, talvez, dos prejuízos que, às vezes, algumas atitudes na nossa vida vão gerando. Mas a gente tem que lembrar também que nunca é tarde para mudar, né? Então, para se colocar a serviço do mundo maior, quer na posição de medianeiro de mensagens instrutivas, quer no socorro organizado a nossos irmãos infelizes, cabe-nos tê-lo em condições regulares de funcionamento o mais possível saudável. Então, não é frescura, mas a gente precisa estar bem. Eu preciso estar com os meus exames em dia, né? Assim? Porque se eu chego com uma crise de pressão alta para uma reunião, ou pressão baixa, ou sei lá o quê, né? Eu vou potencializar. Eu posso até ter algum problema mais grave. Então, cuidar da gente. Né? É o que a gente fala, vai ter reunião, alimentação mais leve, mais frugal. Não precisa entupir na comida, na gordura, em tudo que faz mal para depois chegar na reunião e dar trabalho para correr riscos. Para quê? Isso não é nem na reunião, isso é para a vida da gente, né? E é isso. A gente sempre tem, assim, a gente programa mais do que deve, mais a espiritualidade que conduz o nosso estudo. Eu convido vocês para a gente não soltar a mão nessa reta final. A gente está numa reta final aí, vamos seguindo, faltam mais 2 encontros. E é isso, daqui para frente é mais conversa, é mais troca de experiência, é trazer as experiências que a gente está vivendo, porque o convite está aí. A espiritualidade nos dá a oportunidade de estar servindo, né? Que Jesus abençoe a todos. Eu vou devolver a palavra aí para a coordenação, mas antes eu gostaria que na prece final nós nos reuníssemos em pensamento em favor dessa casa, para que Jesus possa cuidar de cada coração que entra nesse portão, de cada família que é atendida dentro dessa casa. Nós precisamos muito que essa casa permaneça de pé. E nós precisamos muito que os trabalhadores dessa casa estejam fortes o suficiente para entenderem a missão nesse plano e no plano espiritual. Então eu vou pedir muito a vocês que se unam aqui em pensamento para que a gente possa vibrar em favor dessa casa, em favor de cada um de nós. Pode? Assim, está. Gente, nosso próximo encontro é dia 22. E é o penúltimo. E como a Cida falou aqui, foi muito importante, reta final, que a gente consiga seguir, para que a gente tenha um fechamento bem realizado, bem comprometido e bem entendido de tudo isso que vem sendo trazido para nós desde maio. Então, eu fico muito feliz de tê-los aqui, de ver que uma grande parte dos inscritos permanecem, lutam para estarem aqui todos os sábados que a Cida vem, e hoje com esse tempinho aí de chuva bom, convidativo para ficar na cama, vocês todos levantaram e vieram. E tem gente tão cansada que até dormiu no intervalo, nem pôde lanchar. Então isso é um exemplo de seriedade, de perseverança, de responsabilidade. Parabéns, viu, Rose? Está todo mundo sabendo que eu estou falando de você. Isso é muito legal, isso é um exemplo a ser seguido. Eu prefiro não falar mais nada. Senhor Jesus, muito obrigado por este sábado, pelos estudos desta manhã, pela presença de encarnados e desencarnados.
mas principalmente pela tua presença entre nós. Que assim seja, graças a Deus.